Olá, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a disgrafia. Então, o que é a disgrafia? É uma dificuldade, tá, de representar graficamente a palavra. Então, diferentemente da desortografia e da dislexia, a criança não entendia a parte mental, da construção daquela palavra, a parte cognitiva, ela tinha essa dificuldade. Mas a criança que tem a disgrafia, ela tem a dificuldade de representar graficamente a palavra, é a famosa letra horrível, tá? Então a gente não consegue ler o que essa criança escreveu, até mesmo ela não consegue entender. Então ela não consegue ter um padrão gráfico nas palavras. Então ela começa pequenininho e termina grandão, ou começa grandão, termina pequeno, dela junta tudo, ela faz aglutinação, ela não separa frases em textos, assim, ela escreve tudo unido, às vezes ela acaba escrevendo em cima do que ela já havia escrito na linha de cima, ela não tem, então é uma dificuldade de ordem psicomotora, tá? Então ela tem essa dificuldade de pôr no papel, graficamente ela não consegue se expressar. Por exemplo, como eu sei que a parte mental dela funciona muito bem, que ela compreende todo o processo cognitivo da palavra, mas ela não consegue só colocar no papel. Então, se eu der para ela um alfabeto móvel e pedir para que ela monte uma palavra, pode ser mais complexa ou mais simples, ela não vai ter dificuldade, ela vai conseguir montar certinho aquela palavra. Então, o problema dela é somente uma dificuldade aqui apresentada na parte psicomotora dela, tá? Então, aquele cérebro ele funciona super bem. Se eu apresentar uma dificuldade para ela, por exemplo, um problema, ela vai conseguir resolver mentalmente, ela vai conseguir se expressar verbalmente, ela vai te dar a solução verbalmente, mas na hora de pôr no papel, ela não vai conseguir a contento, tá? Então, esse cérebro, ele funciona super bem, mas na hora dele passar o comando para o corpo, é que se apresenta a dificuldade, tá? Então, ela vai desenhar muito mal também. Por exemplo, se eu pedir para que ela desenhe uma figura humana, um corpo humano, ela vai desenhar muito mal, ela vai desenhar desenhos muito precários, tá? Mas como eu sei que ela sabe o esquema corporal, ela compreende o esquema corporal, ela só não consegue desenhar, mostrar graficamente aquilo que ela sabe. Porque se eu der um quebra-cabeça para ela de uma figura humana, de um corpo humano, ela vai montar bem certinho. Então esse cérebro, ele funciona normalmente, mas na hora de passar, né, passar o comando para o corpo que vem a dificuldade. Então, o que a gente faz? Por exemplo, essa dificuldade não se apresenta só na escrita, ela vai ser uma criança, ela vai se apresentar em outras áreas da criança. Por exemplo, ela vai ser uma criança mais desastrada, ela vai ter movimentos bruscos, movimentos involuntários, tá? Porque tá ligado ao psicomotor dela. Então, o que a gente faz na hora da intervenção? A gente trabalha esses movimentos na forma ampla, geral, né, da realidade da criança, até chegar à parte da escrita propriamente dita, tá? Então a gente trabalha movimentos amplos, no geral. Então a gente volta lá atrás, né? Então a gente refaz o processo neurológico dela, da formação do desenvolvimento da marcha, da lateralidade, né? A gente desenvolve tudo isso nela para depois chegar na escrita. Por exemplo, a gente explica para ela uma circunferência, por exemplo, né? A gente trabalha todo o global daquela circunferência, tudo, movimentos de circunferência, até chegar na parte que ele vai desenhar uma circunferência, que ele vai representar graficamente essa circunferência, que ele vai ver que tem letras, né? Que tem o formato da circunferência. Então a gente chega daí na escrita. Então a gente trabalha toda a parte psicomotor da criança, né? Porque ela tem muita dificuldade. Por exemplo, se eu pedir para que ela monte uma coisa, ela não vai conseguir, ela vai ter uma enorme dificuldade, ela vai ter dificuldade em aulas de educação física, né? Então a psicomotricidade dela apresenta muita dificuldade. Então a gente trabalha, desenvolve, né, o psicomotor dela de forma ampla, né, todo o movimento até chegar na parte fina, que é a parte da escrita, tá? Então a gente volta lá atrás no universo das ações
passa pelo universo das representações, né, da representação, mas do ponto de vista do controle corporal da criança, né, do esquema, né, da parte corporal da criança, até chegar à elaboração da escrita propriamente dita. Então, acho que é isso que eu tinha para explicar para vocês, né, que a disgrafia, ela é um transtorno de origem psicomotor, o cérebro da criança funciona super bem, né, ela consegue resolver todo o processo cognitivo da construção da aquisição, da leitura, tudo normalmente. Então, a dificuldade se apresenta na hora desse cérebro passar o comando para o corpo. Então, a gente desenvolve toda essa parte psicomotora dela e ela consegue voltar a escrever normalmente, tá? Então, se ficou ainda alguma dúvida, tá? Se eu não conseguir solucionar, eu peço que vocês escrevam nos comentários que eu fico à disposição em respondê-las.